É isso mesmo. Num lugar, a parada gay foi proibida. Mas tem uma má notícia que eu também quero trazer para você neste vídeo. Em outro lugar, pregar contra o homossexualismo foi considerado crime, previsto em lei, com pena de prisão de cadeia de até 5 anos. Por isso que eu peço para você, se você é cristão, se você acredita nos valores da família, esse vídeo é para você, então assista até o final. É uma discussão muito importante, sinaliza o nosso futuro. Os exemplos, eles vêm sim de outros países, mas calma lá. Não saia do vídeo, não. Você vai pensar assim, em outro país é outra realidade. Isso que está acontecendo no mundo vai refletir o futuro do Brasil. Escreve, anota para você lembrar do que eu estou te falando aqui hoje. Um desses caminhos a gente vai pegar. Acredite se você quiser. Vai depender de mim, de você, o caminho que nós vamos seguir. E eu vou te provar nesse vídeo o porquê. São 2 notícias. Você quer que eu comece pela boa ou pela ruim? E aí? Já curte esse vídeo, tá bom? Se você tá gostando, se você quer receber mais informações como essa daqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdos como esse. Então, vamos começar então com a boa notícia? Vamos lá. O Parlamento da Hungria aprovou na segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, uma emenda à Constituição que restringe o ativismo LGBT+, no país e proíbe, isso mesmo, proíbe eventos públicos ligados à comunidade LGBT+, lá no país. Entre os eventos proibidos está a Parada do Orgulho LGBT+, de Budapeste, a capital da Hungria. A reforma também determina que, perante a lei, apenas 2 gêneros serão reconhecidos, masculino e feminino. E aí, o que você achou dessa medida tomada lá na Hungria? Já deixa nos comentários, já escreve aí para a gente saber a sua opinião. Lá na Hungria, decisão agora quentinha, recente dessa semana. Primeiro, eventos públicos LGBT+, estão proibidos, não podem acontecer naquele país. Segundo, na lei da Hungria, agora está ratificado, está documentado, só 2 gêneros são reconhecidos, conforme a biologia, conforme a nossa natureza, apenas homem e mulher. Não tem outro gênero lá na Hungria, não há reconhecimento de outro gênero. E eu quero bater palmas para essa decisão, porque como conservador, como cristão, é justamente nessa linha, com todo respeito a quem pensa diferente, que eu acho que o Brasil deve seguir. Porque nós somos sim um povo conservador, nós somos sim um povo cristão e nós não podemos aceitar a ditadura de uma minoria que querem nos fazer engolir goela abaixo decisões, querem nos fazer engolir goela abaixo um pensamento que não se aplica a nós. Não estou sendo radical, não. A Hungria decidiu e eu acho que também o Brasil poderia muito bem decidir nesse aspecto. E até o final do vídeo eu vou dizer por quê e como que o Brasil pode caminhar nessa direção. É difícil, é extremamente difícil diante da realidade de hoje, mas não é impossível. E eu vou falar para você como e por quê. Vamos lá, vamos seguir. Essa proposta na Hungria, ela foi aprovada com 140 votos favoráveis e 21 contrários, em uma sessão legislativa na qual a coalizão do primeiro-ministro Viktor Orbán detém ampla maioria. A medida é parte de um conjunto de ações promovidas por Orbán nos últimos anos, com o objetivo de reforçar valores conservadores no país. A emenda constitucional consolida uma legislação já aprovada em março em nome da proteção da infância, que proibiu eventos públicos da comunidade LGBT+. Nos últimos anos, o governo Orbán tem adotado diversas medidas com foco em limitar o ativismo LGBT+. Em 2020, o país proibiu a mudança de gênero em documentos oficiais. Em 2021, uma lei aprovada pelo parlamento vetou a exibição de conteúdos considerados relacionados à homossexualidade ou mudança de gênero para menores de 18 anos.
O casamento entre pessoas do mesmo sexo também é vetado na legislação húngara, que ainda impede a adoção por casais homoafetivos. Ou seja, lá na Hungria se caminha justamente na contramão, no oposto do que vem acontecendo no Brasil. Casamento homoafetivo proibido. Conteúdo homossexual para as crianças proibido. Mudar o gênero no documento de identidade também é proibido. E aí muita gente vai dizer, mas é radicalismo, cadê a liberdade? E eu vou dizer e vou provar para você. Isso aqui é a representação da fé, da cultura de um povo que o brasileiro também tem. Acontece que no Brasil uma minoria está tentando ditar as regras. Isso que está acontecendo na Hungria é porque o povo húngaro é sim um povo de valores cristãos, um povo conservador, um povo de valores da família. Então, eles lá estão sendo representados na legislação deles, por aquilo que realmente representa a expressão da vontade do povo. Não é nenhum radicalismo, não é nenhuma limitação de direitos, não. E eu vou discutir isso ao longo do vídeo. Eu sei que muita gente vai dizer, você é um intolerante, você quer acabar com os direitos LGBT+. Não. Eu disse no início que isso aqui pode ser um exemplo para o Brasil. Pode? Ah, mas é muito difícil. Aqui a gente já tem liberação de casamento homoafetivo, a documentação para transgênero, entre outras tantas medidas que vão avançando nessas pautas progressistas. Sim, nós podemos ter na nossa lei também a expressão conservadora do nosso povo. Mas aí são duas mudanças fundamentais que precisam acontecer. Primeiro, legislativo, o órgão que aprova, que vota as leis. E segundo, o judiciário que aplica as leis. Mas a gente tem dois problemas. Primeiro, no legislativo, acontece que muita gente no Brasil tem valores cristãos. O camarada é conservador, mas nem sequer se lembra em quem votou na última eleição. Eu faço essa pergunta para você, para deputado, para senador, para o nosso Congresso Nacional. Em quem você votou? Em quem você depositou seu voto? Porque dentro do clientelismo político brasileiro, muitos deputados e senadores são eleitos dentro de uma estrutura, de um esquema político muito forte, onde a influência política, a influência de poder, a influência econômica é que realmente pesam na hora do voto. E eu falo disso porque eu conheço a realidade. Eu sou de um município do interior, onde aqui a pessoa vai votar num deputado e num senador, ela nem sabe quem é esse deputado, ela nem sabe quem é esse senador, vota por causa que o vereador está indicando, porque o prefeito da cidade está indicando, e quem consegue angariar esses prefeitos e vereadores, senão quem tem mais força política no estado, quem tem mais poder econômico e muitas vezes quem já está dentro do próprio esquema, da própria estrutura de poder. Então assim, para ter essas mudanças, lá na Hungria, foi o parlamento que aprovou. Foram os, entre aspas, eu não sei se na Hungria é deputado, qual que é o nome, mas foram eles que aprovaram as mudanças. Então, se a gente quer a mudança aqui no Brasil, precisa começar pelo Congresso Nacional. Ah, mas o Congresso brasileiro é conservador aspas. Se a gente pegar aquela turma que está ali dentro, que realmente tem coragem de botar um projeto de lei como esse aqui, eu ouso dizer, se nós quiséssemos cancelar a parada gay no Brasil, eu ouso dizer que talvez um terço do Congresso, menos do que isso, teria essa coragem. Talvez nem isso, porque muitos que se dizem conservadores ali dentro, de fato são o quê? Aproveitadores. Estão se aproveitando para angariar votos, para conseguir votos de uma pauta ideológica. Eles se dizem conservadores, mas muitos fazem parte até do atual governo. Estão em partidos que se elegeram dentro de um chamado conservadorismo, mas fazem parte do atual governo que é de esquerda. Então ali a gente tem muita gente de centro, em cima do muro, em cima de buscar suas conveniências, o que lhe é mais interessante, e não pautas que realmente se identificam com os valores cristãos, com os valores do povo brasileiro.
Então a primeira mudança começa em quem você vai colocar no Congresso Nacional, quem você vai botar para deputado, para quem você vai botar para senador. Comece a sair fora das amarras, do esquema, votar naqueles que já estão lá há vários mandatos, que fazem parte da mesma estrutura e não defendem as pautas com verdade, com essência, as pautas cristãs de nós brasileiros. Se a gente continuar votando na mesma turma, nos mesmos políticos, dos velhos políticos, da velha estrutura, jamais a gente vai ter condição de aprovar um projeto de lei como esse aqui no Brasil. Outro problema crucial no Brasil: ativismo judiciário. Eu sou capaz de dizer, se o Congresso brasileiro aprova uma lei dessa proibindo a parada gay, buscando preservar as nossas crianças, trazendo essa pauta mais conservadora, eu sou capaz de dizer, no outro dia o STF declara essa lei inconstitucional. No outro dia o STF vai bater de frente com essa lei. O nosso Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aos ministros, vão declarar essa lei inválida, inconstitucional. Por quê? Nós temos no Brasil um fenômeno chamado ativismo jurídico que avança muito além das suas próprias competências, na minha modesta avaliação. Aí você vai lá, o Congresso, expressando a vontade da maioria do povo brasileiro, a vontade do povo que é conservador, vota uma lei como essa, aí o STF simplesmente, em nome de uma pauta progressista, invalida a norma, invalida a lei. Entra naquele campo que não é competência do próprio STF, invalida a norma, por causa desse ativismo, por causa dessa intromissão, desse envolvimento demasiado do STF com assuntos que são o quê? Competência do parlamento, que são competência do Senado, que são competência da Câmara dos Deputados. Aí vai lá o STF, contra a vontade popular, contra a vontade do povo que escolheu seus representantes para estarem no Congresso, o STF, contra a vontade da maioria, diz não, essa lei aí é inconstitucional, essa lei aí não vale. Então eu quero dizer para você, com muita sinceridade, eu quero dizer para você, eu vou trazer a notícia ruim na sequência. E se a gente continuar no caminho que nós estamos, nós vamos ser o exemplo justamente do contrário, da proibição de se falar contra o homossexualismo. Eu tenho dito aqui muitas pessoas, não, isso não está acontecendo, nunca aconteceu comigo, na minha igreja. Você não está percebendo. É uma decisão lá no Piauí, é uma decisão em Brasília, são pequenos avanços. Aí você fala, hoje eu posso pregar com liberdade. E aí, quando você perceber, daqui a alguns anos, falar contra o homossexualismo no Brasil vai se tornar crime e vai gerar cadeia. Então, o futuro que nós queremos esse exemplo da Hungria para nós, então nós precisamos mudar. Primeiro, você tem poder na sua mão de fazer pelo menos uma parte do dever de casa, que é escolher melhor os seus representantes nas próximas eleições para o nosso Congresso Nacional. Em relação ao judiciário, esse ativismo jurídico, a discussão é um tanto quanto mais profunda, necessária, e eu não vou fazer nesse vídeo porque não cabe aqui por conta do tempo. Mas as duas questões são extremamente importantes. Mudar o nosso legislativo, colocar homens e mulheres que realmente representam os interesses dos conservadores lá dentro. E segundo, deixar o judiciário não como um superpoder que decide tudo nesse país. Um superpoder que está acima dos outros. Mas o judiciário, o STF, dentro das competências dele. Nem menos, nem mais. Agora, eu vou trazer uma notícia positiva para você ver, para provar para você a importância do judiciário na estrutura de um país, de um poder igual acontece no Brasil. Vamos lá. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu que homens transgêneros não podem ser considerados mulheres perante a lei. Em unanimidade, os 5 juízes responsáveis pelo caso estabeleceram que a definição de mulher na Lei da Igualdade de 2010 se refere apenas a mulheres biológicas. A decisão histórica acontece após anos de batalha judicial sobre se uma pessoa trans poderia ser beneficiada por leis que garantem os direitos das mulheres, como licença maternidade, igualdade salarial e uso de espaços coletivos destinados ao público feminino,
como banheiros, vestiários, abrigos para vítimas de violência doméstica e outros. Até aqui, o que você acha dessa decisão lá da Suprema Corte do Reino Unido? Deixa aí nos comentários o que está acontecendo lá no Reino Unido para você entender a importância do judiciário. O judiciário disse assim: mulher é mulher e trans é trans. Não adianta a trans querer direitos como licença maternidade. Não adianta ela querer o mesmo direito da mulher em relação à igualdade salarial. E o mais interessante, a Suprema Corte decidiu que mulher entra no banheiro de mulher e trans não tem direito de acessar os espaços femininos, como banheiros e vestiários. Porque essa discussão ainda está acontecendo no Brasil. O que as pessoas trans queriam no Reino Unido? O homem trans queria ter acesso ao mesmo banheiro feminino. Você está com a sua filhinha lá no banheiro, você está com a sua filha no banheiro, a sua criança, de repente tem um homem lá dentro, tem um marmanjo lá dentro. E no Reino Unido, mas a Suprema Corte, dada a sua importância, decidiu não. Mulher biológica é mulher biológica e nada além disso. Uma decisão muito importante para nós que somos cristãos e conservadores. E até aqui estava muito bom, né? A gente estava falando de notícias extremamente positivas, mas não só de notícias positivas é feito este vídeo. Agora, isso aqui, para mim, infelizmente, é o futuro do Brasil. Se nada for feito, essa notícia aqui, hoje, vem lá de fora. Mas escreva aí, isso aqui é o futuro do Brasil. Daqui a alguns anos é o mesmo que vai acontecer por aqui. A notícia vem do outro lado do mundo, alguém vai dizer, não, é muito longe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Eu tenho postado aqui de forma recorrente casos em que a justiça tem decidido a favor da comunidade LGBT, proibindo o cristão de pregar, de falar contra o homossexualismo. E é isso que está acontecendo na Austrália. Vem comigo e acompanha essa notícia. A Austrália proíbe orar por pessoas que querem deixar a homossexualidade. Uma lei que proíbe orar por pessoas que estão lutando com sua sexualidade entrou em vigor no maior estado da Austrália, no início de abril de 2025. A Lei de Proibição de Práticas de Conversão de 2024 foi aprovada pelo governo estadual de Nova Gales do Sul e barra qualquer oração para alguém abandonar a prática do homossexualismo. A pena para quem descumprir a nova lei é de até 5 anos de prisão. A medida também poderia criminalizar a pregação de arrependimento a pessoas da comunidade LGBT. Esta lei impedirá que um pastor ou qualquer crente ore com alguém que esteja pedindo oração pela liberdade de questões de identidade de gênero. Familiares, incluindo pai e mãe, também podem ser presos por orar para que o seu filho supere a disforia de gênero. O que você acha dessa lei? O que você acha dessa notícia? Eu vou explicar para você de forma mais clara. Se lá nesse estado alguém for flagrado orando por alguém, olha, a pessoa chegou aqui, a pessoa está com um problema aí de identidade de gênero, a pessoa está tentando deixar o caminho, olha, eu não sei, pastor, eu tenho atração por pessoas do meu mesmo, mas eu não sei, eu tenho crise de consciência porque eu acho que é errado. Aí o pastor vai dizer, tudo bem, vem aqui, eu vou orar por você. Se alguém descobrir e esse pastor for denunciado, sabe o que vai acontecer com ele? Lá nesse estado vai ser preso. Até 5 anos de prisão, simplesmente porque orou para uma pessoa que estava buscando ali auxílio em relação à questão de gênero. E digo mais, a lei é mais impactante se você pregar. Você que é homossexual, se arrependa, porque senão você vai para a condenação eterna. Vão flagrar você vai ser condenado. Cadeia na pessoa que for pega, que for flagrada pregando, falando contra o homossexualismo, pregando arrependimento. Eu estou falando para você algo que eu estou denunciando que daqui a pouco vai chegar no Brasil e tem muita gente que não está acreditando. Um país como a Austrália, um país de primeiro mundo, um país democrático está permitindo isso.
Você acha que daqui a alguns anos, do jeito que as coisas andam, isso não vai acontecer aqui no Brasil? Isso não vai acontecer no Brasil? Eu falo isso e muitas pessoas atiram pedra. Eu tô falando pra você, é lá na Austrália, vai chegar aqui no Brasil se a gente não fizer nada. Se pregar contra o arrependimento, tá aqui, já é lei. Inclusive o pai, vamos imaginar o pai e a mãe. O pai e a mãe vão orar pro filho. O filho está enfrentando ali essa questão de se identificar, ele é homem, é mulher. Eu sei que muitas famílias passam por isso. Aí o pai vai decidir, o pai e a mãe. Vamos orar pelo nosso filho, vamos orar pela conversão dele, para que ele se identifique de fato com a biologia dele. Se o filho descobrir que o pai está orando, o filho pode denunciar o pai e o pai pode ser preso. É isso mesmo que está acontecendo lá. E aí você fala assim, no Brasil não. É só você entrar no meu canal e olhar alguns vídeos que eu tenho postado aqui nos últimos dias, que você vai ver decisões, esse tipo de atitude entrando no nosso ordenamento jurídico. É só questão de tempo para esse mesmo tipo de atitude, de lei, chegar até o Brasil. Então, por isso que eu volto a dizer mais uma vez, preste atenção em quem você vota nas eleições. Preste muita atenção. O seu voto pode definir o futuro do Brasil. As leis do futuro é que vão definir isso. E quem vai aprovar essas leis são os nossos deputados e senadores. Isso vai passar muito pelo judiciário e aí é onde mora, na minha modesta avaliação, o perigo. Por causa que nós temos um judiciário no Brasil com tendência progressista. Isso não sou eu que estou falando, são números, são pesquisas. Aí, para a gente fechar esse vídeo, muita gente vai chamar o Ademilson de intolerante. O Ademilson é um cara intolerante, o Ademilson está querendo perseguir a comunidade LGBT+. Nananina não. Eu já falei isso aqui várias vezes e volto a dizer. O Brasil é um país de cristãos, de maioria da sua população cristã. E as pesquisas mostram que o brasileiro, na sua grande, esmagadora maioria, é contra as pautas de identidade de gênero, é contra as políticas de gênero. Então o nosso povo é um povo conservador e cristão, sim. É um povo de família, que tem uma cultura ligada a esses valores de família. Então como que as coisas funcionavam antes? O que é ser cristão? Ou pelo menos deveria ser cristão? É você acreditar em relação ao homossexualismo. Primeiro, que o homossexualismo é pecado e leva à condenação eterna. Há anos atrás, isso era normal. Você podia falar, olha, dentro do que é respeitoso, ninguém está pregando aqui ofensa, xingamento, não. A gente está falando sobre o direito, a liberdade religiosa de você poder dizer que o homossexualismo é pecado e leva para a condenação eterna. Isso é o que nós cristãos acreditamos. Está na Bíblia, nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Lá está escrito, acompanha comigo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Paulo falando, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, você dizer que o homossexualismo é pecado faz parte da fé cristã. É nisso que nós acreditamos. Quem quiser acreditar, ótimo. Quem não quiser acreditar também não tem problema nenhum. Mas o fato de alguém não acreditar não pode nos impedir de falar o que nós acreditamos, de pregar o que nós acreditamos. Então, assim, a gente começa com esse posicionamento, no que nós acreditamos, que o homossexualismo sim é um pecado. O dia que você, no Brasil, não puder dizer mais que o homossexualismo é pecado, como está acontecendo nesse estado lá na Austrália, pronto, aí não é mais democracia, aí acabou a liberdade religiosa e falo, é isso que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos, do jeito que a carruagem está rodando e está andando. Fica atento. Outro detalhe importante. Nós, enquanto cristãos, acreditamos nos valores da família. Enquanto
crentes nos valores da família, nós cremos que nós devemos educar os nossos filhos numa base conservadora, de ensinos conservadores, em que essas crianças sejam educadas longe daquilo que nós consideramos não ser apropriado para elas. E entre o que nós consideramos não ser apropriado para elas, está questões ligadas ao homossexualismo. Então, eu querer educar o meu filho numa base cristã, em que ele não tenha esse tipo de influência, isso precisa ser o meu direito, isso não é preconceito, isso é questão de direito, porque eu tenho o direito de achar que é errado. O problema no Brasil, para a gente terminar, é justamente isso. Eles querem nos impedir de achar que é errado. O que é errado? O que é homofobia? É ofender, é xingar, é bater, é brigar, é você desmerecer a pessoa. Isso é errado absolutamente. Agora, você discordar, você achar que é errado, você achar que dentro da Bíblia é pecado, isso tudo está dentro do seu campo de liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de pensamento, mas o problema é que estão criminalizando no Brasil a opinião. O seu direito de se manifestar contra essas práticas, o seu direito de querer educar sua filha, o seu filho, dentro de uma base cristã. Aí eles querem incorporar ensinos de identidade de gênero na escola e quer que você fique calado. Aí eles querem fazer uma parada gay no Brasil, expondo para todo mundo, para as crianças, e você não pode falar nada. Eles querem que você aceite que 2 homens se beijem em público, e você não pode falar nada, você não pode ser contra esse tipo de situação. Enfim, eles querem impor uma ditadura sobre o nosso pensamento, impedindo que você tenha a sua opinião. Errado é ser violento. Agora, você ser contra não é errado. O dia que você, no Brasil, for obrigado a concordar com algo, o Brasil não vai ser mais uma democracia. O Brasil vai ser uma ditadura. E é isso que muitos tentam fazer. A ditadura da opinião LGBT+. E eles querem que você simplesmente não fale nada, fique calado, concorde com tudo, mesmo sabendo que a maioria do povo brasileiro é conservador, é cristão e são pessoas que defendem, que acreditam e que querem um país com valores da família sendo valorizados. Então, depois de toda essa reflexão, já peço para você, comenta se acha que eu estou certo, se acha que eu estou errado, se acha que eu tenho que rever os meus conceitos, deixa aí nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder conteúdos como esse aqui, tá bom? Já deixa o seu like, não saia, por favor, pelo menos deixa o seu like, tá bom? Foi um prazer ter estado aqui com você. A gente sabe, eu sempre digo, nós só falamos contra o homossexualismo porque nós consideramos que é pecado e leva à condenação eterna. Então, se você é homossexual e está assistindo a esse vídeo, o meu objetivo não é te condenar, o meu objetivo não é atirar pedras sobre você. O meu objetivo é te alertar do que eu acredito. Que se você partir desta existência, nessa condição, você vai enfrentar sérios problemas na eternidade. Então, por amor a você, é que a gente faz essa defesa dos valores cristãos. Porque eu acabei de ler um texto, e não é só esse texto que condena o homossexualismo na Bíblia. Existem vários textos. Eu só citei um para dizer que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o homossexualismo, sim, é um pecado que gera condenação eterna. Então, por amor a você, é que eu faço todo esse debate, toda essa discussão. O problema é que daqui a pouco, orar para uma pessoa se identificar melhor, para uma pessoa tomar uma decisão em relação a isso, pode virar crime. Daqui a pouco, pregar o que eu estou falando aqui, pregar sobre o arrependimento, pode virar crime no Brasil. Então, vamos ficar alertas, por isso que eu peço para você mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Para você, um forte abraço, foi um prazer ter estado contigo até agora. Até o próximo vídeo.